Então, imaginem agora o seguinte, eu tenho aqui uma viga formada por duas tábuas, tá? Por duas tábuas, ligadas por pregos. Essas duas tábuas, elas vão se comportar como uma única peça, porque elas estão ligadas entre si. O problema aqui é você determinar qual seria o espaçamento S entre os pregos para que a tensão de cisalhamento que vai acontecer aqui na área de contato entre as tábuas não cause uma força de cisalhamento maior que a resistência dos pregos. Certo? Esse é o problema do dimensionamento aqui. Se você usar muitos pregos, você vai garantir que esses pregos vão atender a essa força de cisalhamento, né? Se você usar poucos pregos, arrisca de essa força de cisalhamento ser maior que a resistência dos pregos, ok? Vai ter aqui uma distância ótima, né? Que vai te garantir a segurança e, ao mesmo tempo, a economia. Você não pode usar uma quantidade aí enorme de pregos, porque pode tornar a estrutura inviável, né? Certo? Pode tornar a estrutura com custo maior e teu trabalho, teu projeto não vai ser competitivo, né? Você vai gastar mais material e vai perder cliente, né? Então, você tem que atender aqui o critério de segurança e economia ao mesmo tempo. Então, vai ter uma distância essa aqui que vai proporcionar segurança, né? E vai otimizar o custo aí. Como é que a gente vai determinar essa distância essa agora? Então, imagine o seguinte, na área de contato entre as tábuas, se isso aqui fosse uma peça única, iria ter aqui uma tensão de cisalhamento que seria resistida ali pelas fibras da madeira, né? Certo? Como são duas tábuas independentes, eu preciso ter pregos ali para mantê-las unidas. Mas se fosse uma peça única, existiria nesse plano de contato entre as tábuas individuais, existiria uma tensão de cisalhamento, concorda? Que causaria ali uma tendência de escorregamento das fibras, certo? Então, essa tensão de cisalhamento aconteceria aqui, nessa área. Aliás, em toda a área aqui de contato, né? Cada prego aqui, então, resiste uma força de cisalhamento que seria igual ao resultante dessa tensão aplicada nessa área de influência do prego, né? Cada prego aqui tem sua área de influência, concorda? Na resistência aqui da tensão de cisalhamento. Então, a força de cisalhamento do prego, que eu vou representar pela letra F, tem que ser menor, aliás, maior, né? Tem que ser maior que a força resultante causada pela tensão de cisalhamento, que aconteceria nesse plano de contato entre as tábuas, ok? Essa força resultante de cisalhamento nesse plano, nessa área de influência do prego, nessa esfera de atuação do prego aí, né? Que seria essa área de largura T e comprimento S, concordo que o comprimento aqui é S? O comprimento dessa área aqui é S. É a mesma distância entre os pregos, certo? Que a área de influência de cada prego vai pegar a metade da distância de um lado, mais a metade da distância do outro, né? Então, você vai ter S sobre 2 aqui e S sobre 2 aqui. Desse modo, a área de influência do prego vai ser S, né? S sobre 2 vezes 2, né? Então, essa área seria T vezes S. Então, a tensão de cisalhamento vezes a área vai te dar aí a força resultante causada pela tensão de cisalhamento no prego, né? Essa força resultante tem que ser menor que a resistência do prego. Eu represento pela letra F, certo? Passando agora esse S aqui para o segundo membro, eu vou ter a tensão de cisalhamento vezes a largura T menor que a resistência do prego dividido pelo seu espaçamento. Vou aqui substituir a tensão de cisalhamento tal pela própria fórmula do cisalhamento que a gente deduziu na aula passada. Então, o tal aqui é V vezes Q dividido por I vezes T, né?
Ao multiplicar a largura t, eu posso aqui simplificar o t no denominador da fórmula com o t que está fora da fórmula aqui, né? Então, eu posso simplificar o t fora da fração com o t no denominador. E tenho, então, uma expressão que seria v vezes q sobre i, que eu vou chamar de fluxo de cisalhamento. Esse fluxo de cisalhamento seria uma carga de cisalhamento distribuída numa linha. Ok? Imagine aqui uma linha imaginária passando pelos pregos, tá? Se você pegar aqui a força de cisalhamento total e dividir a força de cisalhamento no prego, né? E dividir por essa distância horizontal aqui ao longo do comprimento da tábua, você vai ter o fluxo de cisalhamento. É uma força de cisalhamento distribuída. Tá? Então, essa força de cisalhamento distribuída tem que ser menor que a relação da resistência do prego de uma das ligações, né? Cada prego aqui representa uma ligação. Então, a resistência do prego ao cisalhamento dividido pelo espaçamento S. De forma que o S vai ser o S máximo, né? Eu não posso ter uma distância S aqui maior do que a resistência dos pregos dividido pelo fluxo de cisalhamento. Então, a gente vai dimensionar essa distância, né? Dividindo a resistência dos pregos, que compõem a ligação das tábuas, né? Pelo fluxo de cisalhamento que é calculado por essa fórmula aqui, ó. V que multiplica o momento de primeira ordem, Q, dividido pelo momento de inércia. O momento de inércia seria o momento de toda a área composta pelas duas tábuas. E o Q seria o momento da área limitada pela linha que divide as duas tábuas, que seria o plano onde acontece a tensão de cisalhamento, como a gente fazia antes, né? E pelo contorno remanescente da seção da viga. Poderia ser para cima ou para baixo. Okay? Então, a maneira como a gente calcula o Q, o parâmetro Q e o momento de inércia continua sendo o mesmo. O mesmo processo, o mesmo procedimento. Então, dessa forma, a gente define aqui uma distância S máxima, né? Se você pegar uma distância maior que essa distância calculada, você vai comprometer as ligações. Vai haver o risco de a força de cisalhamento resultante ali cisalhar o prego, né? No caso dos estribos, no concreto armado, a situação não é igual a essa, é um pouco diferente. Lá nos estribos, eles resistem a uma... que a gente, mais para frente, a gente vai entender a situação dos estribos. Os estribos sofrem uma tensão de tração ali. Tá? Porque a gente, mais na frente aí, a gente vai considerar a força de cisalhamento máxima como sendo equivalente a uma força de tração, que a gente chama de tensão principal. Tá? Tensão principal, que é uma tensão de tração numa direção a 45 graus. Tá? Então, os estribos eles vão resistir a essa tensão de tração máxima, que é equivalente ao cisalhamento que acontece aqui na tábua. Tá? É uma situação não é igual a essa aqui. Tem a ver com o cisalhamento, mas não é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Pode deixar... Então, esse espaçamento aí define aí a quantidade de pregos que a gente vai precisar, né, para fazer a ligação das tábuas, né? Certo? Então, vamos fazer esse probleminha aí para aplicar essa teoria, né? Então, temos aí duas tábuas, novamente, ligadas com ligações pregadas, compostas de dois pregos. Cada ligação é composta de dois pregos, tá? Diferente da situação anterior. Na situação anterior, eu tinha um único prego em cada ligação. Aqui eu tenho dois.
Então, ao invés de eu pegar a resistência de um prego, eu vou considerar a resistência de 2 pregos ao mesmo tempo agora. Se eu tivesse 3 pregos fazendo parte da ligação aqui, eu consideraria a resistência de 3 pregos. Vejam que a ligação, ela tem um espaçamento S de 150 milímetros. A cada 150 milímetros eu tenho 2 pregos. Não é um prego só, é 2 pregos. Né? Vamos fazer o seguinte, eu vou resolver isso aqui novamente no nossa mesa digitalizadora, né? Certo, então aqui a seção transversal mostra aqui as 2 tábuas, né? Elas têm 2 pregos, cada ligação aqui tem 2 pregos ligando as tábuas aqui. Eu não estou calculando mais a tensão de cisalhamento nas tábuas. Eu vou calcular aqui o fluxo de cisalhamento que causa o corte dos pregos. Ok? Então, tem os 2 pregos aqui, a cabeça de cada prego, né? Então, nós vimos há pouco que o fluxo de cisalhamento seria a relação entre a resistência dos pregos e o espaçamento entre eles. Né? Certo? Como a gente viu no slide há pouco. A força de cisalhamento em cada prego é aliás, a resistência de cada prego ao cisalhamento é de 2,5 kN. Então, o F aqui é 2,5 kN, que seria igual a 2.500 newtons, né? Certo? O espaçamento S já foi definido aqui, seria de 150 milímetros. O que o problema está pedindo, afinal? Determine a força de cisalhamento máxima V. É a força de cisalhamento que acontece na viga. Esse cisalhamento aqui, ó, ele está pedindo. A força de cisalhamento na viga. Qual seria o valor máximo dela para que os pregos atendam, né, a essa tensão de cisalhamento que vai causar o escorregamento entre as tábuas, certo? Então, eu vou substituir o fluxo de cisalhamento Q aqui pela fórmula que a gente viu há pouco, né? O que é o fluxo de cisalhamento? É o produto de V vezes Q sobre momento de inércia, certo? Esse é o fluxo de cisalhamento, né? Fluxo de cisalhamento. Então, eu vou ter aqui V vezes o momento de primeira ordem, momento de área, né? Dividido pelo S, pelo I, momento de inércia, igual a força resistente de cada prego dividido por S. Certo? Tá. Precisa sair já? Tudo bem. Qual que é teu nome, para a gente não botar falta para você depois? Oi? Não, eu vou continuar. Você participa no Zoom, então? Ok. Então, a gente quer saber aqui a força de cisalhamento máxima, né? A partir dessa relação aqui, ó. Então, o V máximo, né, vai ser F vezes I dividido por S vezes Q. Eu isolei o V aqui, a força de cisalhamento, porque ele está pedindo isso aqui, né? Ele está pedindo o valor de V na situação extrema aqui. Quando eu tenho os pregos aqui na iminência de ruína, na iminência de colapso, né? Quando a força de cisalhamento está já cisalhando os pregos. Então, eu vou colocar aqui o valor da resistência da ligação, não é do prego, é da ligação, tá? Eu tenho quantos pregos em cada ligação? Eu tenho 2 pregos em cada ligação, conforme a figura aqui, né? Cada ligação, espaçada de 150 milímetros, tem 2 pregos na sua composição, né? Então, eu vou considerar a resistência de 2 pregos. Aqui, na verdade, o F vai ser multiplicado por 2, lá na fórmula.
Então, eu vou ter dois pregos, né? Aqui. Dois pregos. Tá? Então, vai ser 2 vezes 2.500 newtons, né? É a resistência de cada prego. 2.500 newtons. Como a gente viu aqui, né? Vezes o momento de inércia da seção transversal. Essa seção transversal, ela tem uma largura de 150 milímetros e uma altura de 100, né? 150 milímetros de largura e uma altura de 100 milímetros. Então, qual que seria a inércia dessa seção transversal aí? As tábuas são iguais, né? Então, a inércia aqui seria igual a 100 BH ao cubo sobre 12, né? 100 vezes 150 ao cubo dividido por 12. R$ 28.125.000. Obrigado. Então, a inércia, 128 milhões. Você falou? Não. Eu escrevi certo aqui? 2 milhões. 28 milhões, está certo. 28 milhões, 125 mil, milímetro a quarto. Dividido pelo espaçamento entre as ligações, que foi dado lá como tendo 150 milímetros, né? E dividido pelo valor de quê? Vamos olhar aqui na seção transversal de novo, né? Vamos desenhar aqui novamente as duas tábuas. As tábuas são iguais. Elas têm as duas 50 milímetros de espessura, né? Por 150 de largura. A seção transversal que eu vou considerar aqui como a seção onde eu calcularia aqui a tensão de cisalhamento seria a seção onde tem a junção das tábuas. As tábuas estão unidas aqui, não estão? Bem na junção entre as duas, né? Então, essa junção vai definir aqui o contorno da área linha. Pode ser para cima ou para baixo, vou considerar para cima aqui, tá? Então, o contorno da área linha vai passar pelas junções das tábuas e vai ter também, vai estar limitado também pelo contorno que sobra aqui da seção transversal, para cima, no caso, né? Então, essa aí vai ser a área linha. Esta área linha vai ter um centroide, vai estar no meio da largura e no meio, na metade da altura, né? Centroide aqui. Que vai determinar aqui uma altura em relação à linha neutra. Ah, eu não falei. Onde que está a linha neutra aí? A linha neutra não estaria na própria junção também? Porque as tábuas são iguais, né? Existe simetria aqui das tábuas, né? Então, a linha neutra também passa pela junção. Às vezes não passa, né? É uma situação que aconteceu aqui nesse problema, mas você pode ter a linha neutra não passando na junção das tábuas. Então, essa distância do centroide da área linha até a linha neutra vai definir aqui a distância y barra linha. O cálculo do parâmetro Q, né? Do momento de primeira ordem. Esse Q, então, vai ser igual ao produto da área linha pela distância y barra linha, né? A área linha seria 50 por 150. Aqui é a área linha. E a distância y barra linha seria metade de 50, concorda? 25.
Tudo em milímetro, né? Então, vamos aqui calcular isso aí. 50 vezes 150 sobre 25. Vezes 25. 187.500. Milímetro ao cubo. Então, esse é o valor que faltava aqui, né? 187.500. Dessa forma, eu tenho o valor máximo de V aí. Certo? Então, fica 2 vezes 2.500, vezes 28, 125.000, dividido por 150, é o espaçamento S, e dividido por 187.500, que é o valor de Q, né? Então, o cisalhamento máximo aí seria de 5.000 newtons. É... 28, faltou uma coisa aí? Oi? Elevado ao cubo? Base vezes a altura ao cubo sobre 12. Faltou o quê aí? A base é assim, então é isso que está errado. Eu vi que o resultado aqui não deu igual, né? Então é isso que está errado, a inércia. Obrigado por você perceber isso. 150 vezes 100 elevado ao cubo sobre 12, né? Então aqui muda. Refazendo aí, 150 vezes 100 ao cubo, dividido por 12, dá 12.500.000. 12.500.000. Então, o resultado aqui vai ser diferente. Vou substituir a inércia aqui pelo resultado correto, né? 12.500.000. Eu vou fazer a conta aí. 2.500 vezes 2, 5.000. Vezes 12.500.000, dividido por 150, dividido por 187.500. Agora sim, deu o resultado que estava esperando, né? Dos 2.222. 2.222 newtons. Esse é o resultado correto. Não tem problema. Vai. Alguma pergunta, pessoal? Podem perguntar agora. Alguma dúvida? O que a gente calculou aqui? Calculamos a força de cisalhamento máximo na viga para levar os pregos na sua resistência máxima. Qual seria a máxima força de cisalhamento que a viga poderia atender sem que haja a ruína das ligações? É isso que a gente fez aqui. Tá? Agora são 8h20, 8h40. Nós temos até 10h15, né? 10h30. Né? 7h30. Peraí, são 2h40 nossa aula, né?
até as 9h20. Não, 9h40. 9h40. Agora são 8h40. Tem 1h40 de aula até agora. Certo, vamos para o próximo exercício aí. Esse problema aqui agora. Aqui temos duas configurações de viga. As duas temos seção tipo I. A primeira, nós temos 3 peças. Primeira configuração, caso 1 ali. Ó. Temos 2 mesas, duas ripas, né? Fazendo o papel de mesas da viga. E uma tábua fazendo papel de alma. Ok? Tem ligação pregada em cima e embaixo. Cada prego espaçado de 9 centímetros. No caso 2, eu tenho a mesma viga, a mesma seção transversal, só que montada de maneira diferente, com peças diferentes. Eu, por exemplo, tenho aqui na mesa 2 ripas, lá era uma ripa só, de largura igual a 3 centímetros. Aqui são 2 ripas de largura de 1 centímetro, ó, né? Pregadas de maneira lateral aqui. Certo? Em cima e embaixo. Tem uma tábua mais alta do que no caso 1. A tábua aqui no caso 2 tem 5 centímetros de altura, aqui tem 4 centímetros, né? Então, a configuração da montagem da viga... Professor, acho que não está compartilhando essa tela. Só um minutinho aqui que eu já compartilho. Tá bom. Compartilhou agora, não? Agora sim. Sim. Então, como eu estava falando, temos 2 vigas com a mesma seção transversal, só que montadas de maneira diferente. No caso 1, eu tenho 3 peças compondo a seção, né? Uma tábua na alma e 2 tábuas um pouco menores nas mesas. No caso 2, eu tenho 5 peças. Eu tenho uma tábua na alma um pouco mais larga, né? 5 centímetros. No caso 1, ela tinha 4. Aqui no caso 2 tem 5. Com mais 4 ripas pregadas lateralmente na alma, fazendo com que eu tenha aqui a mesma seção transversal, só que montada de maneira diferente do caso 1. Percebe? As ligações também estão espaçadas em 9 centímetros. Mas enquanto lá eu tinha 2 pregos fazendo a ligação, aqui no caso 2 eu tenho 4 pregos. Ok? Então, a pergunta que se faz é a seguinte: qual das duas configurações vai ter a maior resistência ao cisalhamento? O caso 1 ou o caso 2? Será que é o caso 1? Vamos aqui, então, conferir se é o caso 1 mesmo? O que a gente vai fazer? A gente vai verificar a força de cisalhamento máxima no caso 1 e comparar com a força de cisalhamento máxima no caso 2. A que tiver maior resistência vai apresentar uma força de cisalhamento maior, concorda? Mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, tá? Só que agora a seção transversal é diferente. Vou desenhar a seção transversal da viga. Ela tem 3 peças aqui. A espessura das mesas é de 1 centímetro, né?
Não, menos ainda, meio centímetro. Hã? Vamos trabalhar em milímetro. Bem lembrado. Vou colocar aqui em milímetros, né? Então, em vez de meio centímetro, vou botar 5 milímetros. 5 milímetros, 5 milímetros. A altura da alma aqui é de 40 milímetros, né? 4 centímetros, que é 40 milímetros. E mais, temos aí a espessura da alma de 1 centímetro, que seria 10 milímetros. E a largura da mesa de 3 centímetros ou 30 milímetros. Então, qual a forma que a gente vai usar aqui para definir a força de desalinhamento máximo no caso 1? Que fluxo de desalinhamento tem que ser igual à relação entre a resistência do prego e o espaçamento S entre as ligações, né? Daqui sai o seguinte: V vezes Q sobre I igual a F sobre S. Ou ainda, força de desalinhamento máxima na viga vai definir a sua resistência, né? Vai ser F vezes o momento de inércia dividido por S vezes Q. Agora vamos definir aqui o que é F. Então você pega aqui a junção das peças, né? Onde que estão os pregos aqui nessa configuração? Um prego em cima e um prego embaixo. Ok? A junção aqui, eu posso escolher a de cima ou a de baixo. Considerando a junção de cima aqui, essa junção, onde você tem aqui a ligação entre as tábuas, né? Vai definir uma área no contorno que sobrou aqui da seção, vai ser a área linha, né? Então, o fluxo de cisalhamento que eu estou considerando aqui, ó, esse Q, ele está passando nessa junção aqui. Ele está provocando no prego aqui, a ligação pregada, uma força de cisalhamento resultante, né? Que tem que ser menor que a sua resistência. Eu estou levando aqui na situação última, situação extrema, né? Quando o cisalhamento é igual à resistência do prego, né? Então, eu tenho apenas um prego na ligação. Então, o F vai ser a resistência de um prego, diferente do caso anterior, que era de 2, né? Eu tenho um prego só na junção, não é... Eu tenho duas junções aqui, preste atenção. Eu tenho uma junção embaixo e uma em cima. Eu estou analisando uma das junções. Então, eu tenho na junção de cima um prego. Na junção de baixo, eu também tenho um prego. Eu analiso sempre junção a junção. A força resistência do prego foi dada, né? Igual a quanto? 40 newtons. Pregos com resistência ao cisalhamento total de 40 newtons. Resistência de 4 quilos. É um alfinete esse prego, né? Um prego resistindo 4 quilos. Deve ser um alfinete. O que vocês acham? 4 quilos. Eu vou pôr em newton, né? 40 newtons. Então, o F eu já tenho, né? A inércia da seção. Olha, a seção é simétrica. Vamos calcular usando aquela
aquele cálculo rápido, né? Simplificado. A inércia, o momento de inércia vai ser a inércia do contorno retangular menos a inércia das áreas vazadas. Lembra? Então, a inércia do contorno retangular aqui, né? Menos a inércia das áreas vazadas. Eu vou pegar dois retângulos menores aqui, né? As áreas vazadas. A inércia total vai ser, então, 30 vezes a altura total da viga, milímetro. Seria 40 mais 10, né? 50 ao cubo, dividido por 12. 30 é a base, né? 50 a altura, ao cubo sobre 12. Menos essas duas áreas vazadas, que juntas dão uma área de quanto? 30 menos 10 milímetros para cada lado, né? Se vocês forem olhar aqui, ó, eu tenho 1 centímetro na alma de espessura. A mesa tem 3, então sobra 1 centímetro por cada lado, concorda? Então são 2 centímetros de base, né? Ou 20 milímetros, vezes a altura 40 ao cubo sobre 12. A inércia da seção vai dar como resultado vamos calcular 30 mas tudo atrapalha. 30 vezes 50 ao cubo dividido por 12 menos 20 vezes 40 ao cubo dividido por 12. 205.833. Confere? Milímetro a quarto. Então, tenho a inércia aqui, né? O espaçamento foi dado, 9 centímetros ou 90 milímetros, né? O espaçamento deu 90 milímetros, conforme a própria figura mostrou aqui, né? 90 milímetros, 9 centímetros. E, por último, o parâmetro Q, momento de área. Seria o produto da área linha pela distância y barra linha. Como é que eu vou considerar isso naquela junção agora? Bom, vou redesenhar aqui a viga para vocês. Eu tenho aqui a seção transversal. Onde está a linha neutra? No meio da altura, porque a seção é simétrica, né? Aqui eu tenho a linha neutra. A área linha está aqui em cima, né? Na mesa superior. O centroide dela estaria aqui na metade da espessura, metade da largura. Então, eu tenho aqui a distância y barra linha. Quanto que vale essa distância? Seria metade de 5 mais a metade de 40, concordam? Ó, 40 sobre 2 é 20, né? 22,5, é isso? 22,5 milímetros? Y barra linha. É 20 mais 2,5. A área linha está aqui em cima, né? Que é 5 por 5 de altura por 3, 30 de largura, né? 30 milímetros de largura. Que dá 150 milímetros quadrados, né? Então, vou multiplicar ali a área linha 150 por 22,5. Quanto que dá o Q aqui?
150 por 22,5. 3.375. Elevado ao cubo. Então, vamos calcular aí a força de cisalhamento máxima agora, né? Força de cisalhamento máxima vai ser o valor a resistência do prego, da ligação, que é 40 newtons, vezes momento de inércia, que nós calculamos. Somatório com o quê? Então a pergunta é boa. A junção está na ligação entre as tábuas aqui. Eu tenho o prego ligando as tábuas. A figura de cima está melhor. Eu tenho o prego ligando as tábuas. A junção está aqui, não está? A junção define o contorno da área linha. Tá? Isso. Por que eu não estou calculando de baixo? Exatamente, porque é o mesmo tamanho. Se fosse um tamanho diferente, eu teria... Exatamente, eu teria um fluxo de cisalhamento diferente aqui embaixo. Se essa área da mesa inferior fosse diferente, eu teria um fluxo de cisalhamento diferente também. Como as áreas das mesas são iguais, o fluxo de cisalhamento que acontece aqui em cima e aqui embaixo são iguais também. Então, o que vale aqui para cima também vai valer aqui para baixo. Tá? Então, a força de cisalhamento máxima de uma viga que não causa o colapso das ligações vai ser 40 newtons, que multiplica o momento de inércia, que nós calculamos ali, né? 205.833 milímetros a quarto. Tudo isso dividido pelo espaçamento, 90 milímetros, e também pelo valor do momento de área, aqui, 3.375 milímetro cúbico. Então, vai sobrar aqui somente Newton, né? Você vai cortar o milímetro a quarto em cima com o milímetro a quarto embaixo. Vai sobrar somente a unidade de força aí, né? Que é o valor da força de cisalhamento. Vai resultar quanto? Vamos resolver? 40 newtons vezes 205.833. 205.833 dividido por 90, dividido por 33,75. 27,10. É isso que resultou? Então, a força máxima de cisalhamento nessa viga aí vai ser de 27,10 newtons. Vamos comparar agora com o caso 2. Esse é o caso 1, né? Deixa eu aqui estender a imagem. Vou colocar aqui 1.500. Agora para o caso 2. No caso 2, eu tenho a mesma seção transversal, só que montada de uma forma diferente, tá? Eu vou ter aqui duas peças menores, ligadas por pregos horizontais. E embaixo a mesma coisa.
pregos aqui ligando essas lipas menores na alma da viga, né? As dimensões aqui continuam sendo iguais. Tenho aqui 5 milímetros. Aqui 40 milímetros. E aqui 5 milímetros. Aqui teria 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros. Ok? Então, o que que eu vou fazer? Vou usar a mesma fórmula. A força de cisalhamento máxima aí, nessa viga, vai ser FI sobre SQ. É a mesma consideração que a gente fez aqui, ó. Vou pegar o fluxo de cisalhamento passando na junção, né? Comparar com a força resistente do prego pelo seu espaçamento. Substituo aqui o fluxo de cisalhamento pela sua fórmula correspondente e isolo a força de cisalhamento aqui, obtenho F vezes I sobre S vezes Q. Fazendo a mesma coisa lá. F vezes I dividido por S vezes Q. No caso 2 agora, né? A força de cisalhamento do prego, 40 newtons. Resistência do prego, né? Qual que é a inércia da seção? Preciso calcular, no caso 2, a inércia da seção? O que vocês acham? Já calculei, né? A seção continua sendo a mesma. Apesar de não ter a mesma configuração de montagem, né? A área é a mesma. A área continua sendo a mesma, né? Então, a inércia não muda, né? A inércia continua sendo o mesmo valor que a gente calculou lá em cima, que é de 205.833. 205.833 milímetro a quarto. Dividido pelo espaçamento dos pregos, continua sendo 90. Agora sim, o parâmetro que vai mudar aqui é o valor do momento de área ali. Vamos analisar o que acontece agora na junção. Qual que é a junção aí? Onde que está a junção agora? A junção mudou, né? Antes era aqui, agora passou a ser aqui, ó. Correto? Ou aqui, ou aqui. Se eu tivesse peças diferentes, eu teria fluxos de cisalhamento diferentes em cada prego aqui. Ok? Como as peças são todas iguais, elas têm todas 5 milímetros por 10, né? Todas essas pecinhas são iguais. Então, a junção aqui vai ter um fluxo de cisalhamento igual em todos esses pregos, né? Então, nessa junção aqui, eu defino um contorno que seria o contorno da área linha, né? Então, para essa junção aqui, eu vou ter o contorno da área linha, estaria nessa área aqui, ó, nesse retângulo, né? Vai ter a área linha. Se eu estivesse analisando essa junção, eu teria a área linha aqui. Se eu tivesse nas outras duas de baixo, a mesma coisa, né? Essa área linha vai ter o seu centroide aqui, né? Vai ter o seu centroide aqui no meio. Correto? A linha neutra continua passando na metade da altura da seção, porque a seção não mudou, né? Apesar das peças serem diferentes, a seção transversal continua sendo igual, né? Então, o y barra linha vai ser a distância do centroide aqui, né? Até a linha neutra. Quanto que é essa distância? 20 mais 2,5, 22,5, né? Y barra linha, 22,5. E a área linha? Quanto vai dar? A área linha eu vou trazer aqui. A área linha vai ser igual
a 10 milímetros por 5. Deu 50, né? Milímetros quadrados. Ok? Então, o Q, nesse caso, vai ser... Vou ver o Q aqui mesmo. O Q é o produto da área linha pela distância y barra linha. Então, 50 vezes 22,5. Desta forma, o Q vai valer 50 vezes 22,5, 1.125 milímetro ao cubo. Então, considero esse valor de Q aqui na fórmula. 1.125 milímetro ao cubo. Quanto vai dar aí o valor da força de cisalhamento máxima? Quarenta vezes 205, 833. 833 dividido por 90, dividido por 1.125. Deu 81,31 newtons. Então, a força de cisalhamento máxima no caso 2 deu 81,31. No caso 1, deu 27,10. Pergunto de novo, qual das duas configurações resiste mais? Caso 2 ou caso 1? Existiu 3 vezes mais, se for ver ali, né? Tem 3 vezes mais resistência. Por que que deu maior? Porque eu tenho mais pregos aqui. A resistência dos pregos é maior quando eu aumento, né? O número de pregos, concorda? Eu tenho mais pregos fazendo parte da ligação aqui, então a ligação tem mais resistência. Percebam o seguinte também. O Q que resultou aqui no caso 1 foi de 3.375. Foi 3 vezes maior que o Q que resultou aqui no caso 2. Aqui eu tenho uma área menor. Nesse caso 2, a área é menor do que no caso 1. No caso 1 tem a área de toda a mesa da viga, né? No caso 2, é só um pedacinho da mesa, é a terça parte da mesa. A terça parte. Então, se eu tenho uma ligação que está unindo uma área pequena na viga, né? Essa área pequena vai causar um fluxo de cisalhamento menor do que se fosse uma área 3 vezes maior, entenderam? Então, a força do fluxo de cisalhamento que acontece na ligação tem tudo a ver aí com a área que está sendo ligada na viga. Se eu estou ligando uma peça com uma área pequena, o fluxo de cisalhamento na ligação ali é pequeno. Se eu considero uma área maior, uma peça com uma seção uma seção transversal maior ligando na viga, a ligação dessa peça com a viga vai resistir a um fluxo de cisalhamento maior, porque a seção da peça também é maior. Então, esse é o motivo de por que, no caso 2, você tem uma resistência maior, porque o fluxo de cisalhamento que acontece aqui na ligação, na junção das peças, é menor, né? E os pregos atendem com folga aí, né? Com mais folga do que no caso 1. Entenderam? Se eu tivesse apostado com você ali, eu ganhava a aposta. Mas não tem lógica, porque a peça que você tem. Uma peça em quê? O que você falou? A peça, no caso, a base é uma peça de né?
As duas são. No caso 2, seria duas partes. Não, mas as duas peças são... Eu digo assim, eu estou considerando ali que essa ligação... caso que isso aí é teoria, né? Você vê que o valor das cargas aí são muito pequenos. Tá? Na prática, não ia ter uma viga com 5 centímetros de altura. Acho que isso aqui, né? 25 centímetros de altura. É uma pecinha de maquete isso aí, né? Parece que do caso 1 tem mais rigidez, é isso que você quer dizer, né? Tem mais rigidez no caso do que no caso 2, porque você tem peças maciças, 3 peças maciças, né? E no caso 2 é uma peça maior, mas são 4 peças muito delgadas. Então, dá a impressão que no caso 2 teria uma resistência menor. Mas isso aqui só vai acontecer se essas ligações realmente não garantirem ali a ligação das peças, né? Porque às vezes você pega a madeira, prega duas tábuas, e ao você pregar, o furo que você abre com o prego ali, ele não fica rígido, né? Parece que ele, às vezes, até racha a madeira. Se o prego for muito grande, né? A madeira não é muito espessa, né? Tem o risco de rachar a madeira. É isso que você está pensando, provavelmente, né? Então, admitindo que essa ligação garanta ali a rigidez das peças, né? Isso vai acontecer. Tem agora esse exercício aqui para a gente analisar, para terminar a aula, tá? Esse exercício agora eu tenho uma viga composta de 3 tábuas. O que está pedindo agora? A viga está sujeita a um cisalhamento de 800 newtons. Agora o cisalhamento foi dado. Determine a tensão de cisalhamento média desenvolvida nos pregos, ao longo dos lados A e B, se eles estiverem espaçados de 100 milímetros entre si. Cada prego tem diâmetro de 2 milímetros. Está sendo pedido aí a tensão de cisalhamento que vai se desenvolver na seção dos pregos. Como é que eu vou calcular isso? Deixa eu voltar. Eu quero escrever aqui. Como é que eu faço? Caneta. Então, eu vou ter o seguinte. A tensão nos pregos vai ser o quê? Vai ser a força de cisalhamento que vai acontecer no prego dividido pela área da seção transversal do prego, né? Ok? Então, eu tenho que achar aqui o valor de F. Eu vou considerar aqui essa expressão Q igual a F sobre S, né? Então, F vai ser igual ao fluxo de cisalhamento vezes o espaçamento S. Certo? Eu vou considerar essa expressão aqui para determinar o valor de F, né? E depois calcular a tensão no prego. Então, aqui vou dar um print aqui. Deixa eu aqui apagar o que eu fiz, né?
que eu apago isso lá? Apagar opção de ponteiro, borracha. Apagar tudo isso aqui para a gente fazer o print da figura aqui no nosso aplicativo. Ok, então a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa achar o valor de F, né? Que seria o produto de Q por S. O fluxo de cisalhamento seria a força de cisalhamento vezes o momento de área, Q, vezes o S, dividido por I, né? Tudo isso vezes o S. Eu tenho o valor da força de cisalhamento, foi dado, né? É de 800 newtons. O parâmetro Q, eu vou ter que calcular a partir da junção que tem aqui entre as peças, né? A maneira como foi montada a viga vai definir aqui as junções e o fluxo de cisalhamento que vai passar em cada uma das ligações aqui, né? Então, vou aqui para calcular o valor de Q e também o momento de inércia, também vou ter que calcular o momento de inércia, né? Porque essa viga aqui, ela não tem simetria. Vamos aqui começar pelo momento de inércia, que é o mais, acho que é o o mais trabalhoso aqui. Momento de inércia. Vou desenhar aqui a seção transversal. Ela é composta de 3 peças, né? Essas peças têm 150 de altura. E quanto de largura? 250 mais 60. 310. Essa pecinha aqui tem 30. Aqui também tem 30. E aqui tem 250. A espessura dessa peça aqui de cima tem quanto? Tem 30 milímetros. Pergunta, onde que passa a linha neutra nessa seção transversal? Não, eu tenho sempre aqui a linha neutra para a viga vai estar sempre na horizontal. Sempre na direção ortogonal à direção da carga, né? Para que ela tenha a flexão dela no plano das cargas. Então, a linha neutra tem que estar sempre no plano das cargas, né? Na direção horizontal. O plano das cargas é assim, né? A linha neutra está perpendicular ao plano das cargas. Só que aqui a seção não é simétrica, né? Ela não vai estar no meio da altura, como estava nas outras situações. Ela vai estar para cima do metade da altura. Não sei, vou ter que calcular. Isso aí não dá para chutar, né? Ela vai estar aqui mais próximo da região onde tem mais concentração de áreas, né? Vou passar uma linha decente aqui, né? Que está muito feio. Deixa eu aqui colocar uma linha aqui. Então, digamos que essa aqui seja a linha neutra. Ok? Então, eu vou ter que calcular aqui a posição da linha neutra. Vou chamar de Y barra. Lembra como é que eu faço isso? Lá na estática.
Esse Y barra na estática era uma média ponderada. É o somatório de produtos de posições de linhas neutras de cada uma das áreas, vezes as correspondentes áreas, né? Dividido pelo somatório das áreas. Não lembra dessa fórmula aqui? Quantas áreas eu tenho ali? Porque a linha neutra eu vou deixar tracejado, tá? Última, esse botão aqui só atrapalha. Eu tenho aqui duas áreas iguais, que seriam duas almas, né? E uma área que seria aqui, vamos chamar de mesa, né? Mesa superior. Vou chamar essas áreas aqui de áreas... área 1, vamos chamar de área índice 2 e área índice 3. Tá? A área índice 1 vai ter o seu centroide aqui na metade da altura. Certo? A área índice 2 vai ter o seu centroide aqui na metade da altura, na metade da largura. Mesma coisa da área índice 3. Cada área aqui vai ter uma distância em relação a uma referência que eu vou escolher. Tá? Geralmente se escolhe aqui a base da seção. Deixa eu aqui desenhar de novo aqui. Então, aqui eu tenho o centroide da área 1, centroide da área 2, centroide da área 3. Vou escolher como referência para essas distâncias y e I, que eu coloquei aqui, ó, a base da seção, tá? Então, o y1 vai ser a distância do centroide da área 1, vai estar aqui. O y2 vai estar aqui, ó. E o y3 vai estar aqui. Dessa forma, o y barra vai ser igual a y1 vezes a1, mais... Isso aqui é um somatório, ó. Somatório dos produtos de y pelo seu correspondente, pela sua correspondente área AI, né? Mais y2 vezes a área 2, mais y3 vezes a área 3, dividido pelo somatório das áreas, total aí, né? Todas as áreas, A1 mais A2 mais A3. Tá vendo isso aqui é uma média ponderada? Uma média ponderada das posições das linhas neutras de cada uma das áreas que compõem a seção total. Consegue entender assim? Na verdade, eu estou procurando aqui a posição da linha neutra em relação à mesma referência, a base da seção. Tá vendo a distância y barra? Y barra é a distância da linha neutra de toda a seção em relação à referência que eu escolhi aqui, que é a base da seção, né? Estou fazendo o mesmo aqui para as três áreas. Ó, né? Cada área dessas tem a sua linha neutra, né? O seu centroide com a sua correspondente linha neutra. Eu estou usando aqui uma média ponderada. Por isso que existe uma barra em cima do y aqui. Lá na estatística, como é que o que vocês usavam para denotar média? Não era variável com uma barra em cima? X barra não era média, lembra? Mesma coisa que, só que aqui é o y, a distância é y, né? Y barra, né? Então agora é só colocar os valores aí, né? Quanto vale o y1? É a metade de 150, né? 75. A área 1 é 30 por 150. 4.500, correto? Trinta vezes 150 é 4.500. Mais o y2, que dá quanto? O y2 é a distância total menos a metade de 30, menos 15. 150 menos 15, 135. Vezes a área A2,
que é 30 por 250. 7.500. Mais o Y3 vezes A3, que é a mesma coisa que o Y1A1, né? 75 por 4.500. Tudo isso dividido pela soma das áreas. 4.500 vezes 2, mais 7.500. Quanto que dá o Y barra? Vamos fazer a continha aí? Setenta e cinco vezes 4.500 vezes 2, mais 135 vezes 7.500. Tudo isso dividido, abre parênteses aí, né? 4.500 vezes 2, que é 9.000, mais 7.500. Fecha parênteses, igual 102,27. Isso aqui em milímetros, porque eu usei todas as unidades em milímetros aqui, para áreas e distâncias, né? Então, vamos analisar aqui. Vamos ver se está certo, né? A metade da altura seria 75, não seria? 102,27 estaria para cima da metade. Como eu falei, né? A linha neutra sempre fica mais próxima de regiões da seção que tem maior concentração de área, né? É o que está acontecendo aqui. Então, estamos no caminho, né? A resposta seria aqui, ó. Y barra está a resposta aqui, ó. 102,27. Então, tá certo. Ok. Para que eu vou usar essa posição da linha neutra? Para calcular o momento de inércia. Vamos calcular o momento de inércia agora. O momento de inércia seria a soma das inércias, né? A inércia total é a inércia da área 1 mais a inércia da área 2 mais a inércia da área 3. Dá para pegar a inércia do contorno e descontar da inércia da área vazada aqui para essa situação? Acho que não, porque não é simétrico. Ela não é simétrica, né? Se pegasse ela do contorno aqui, eu teria que usar da mesma forma, eu teria que usar o teorema de translação de eixos, né? Daria o mesmo trabalho, na verdade. Até eu acho que mais, porque eu teria que usar o teorema de translação de eixos na subtração das inércias, né? Aqui eu vou usar na soma. Então, a inércia total. Eu tenho que usar aqui o teorema de translação de eixos para cada uma dessas áreas, tá? Para a área 1, eu vou ter a inércia convencional da área, né? Que é a base BH ao cubo sobre 12. Então, a base é 30, a altura é 150. 30 vezes 150 ao cubo, dividido por 12. Mais o termo adicional, que é o produto da área pela distância até a linha neutra, né? Ó, de novo. Né? A distância até a linha neutra é essa distância aqui, ó. A distância D1, tá? É a distância entre o centroide da área 1 até a linha neutra, distância D1. Então, é a área da seção, 30 vezes 150, vezes a distância D1 ao quadrado. Como é que eu calculo essa distância aí? Olhando para a figura. O D1 seria o Y barra menos 75, estão vendo? Consegue perceber aqui, ó? Y barra menos 75, que é essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. 75, não é? Metade de 150.
Y barra menos 75 é o D1. Y barra 102,27 menos 75 elevado ao quadrado. Ok? Essa é a inércia da área 1. Que vai ser igual à inércia da área 3, concorda? Porque a seção é a mesma, né? É a mesma peça, de 30 por 150. As duas inércias são iguais. Então, eu posso multiplicar tudo isso aqui por 2. Poderia? Multiplicar por 2 tudo isso aí. Agora, vamos para a inércia da área 2. Somando aqui a inércia da área 2 agora. Seria base, altura ao cubo sobre 12. 250 vezes 30 ao cubo sobre 12. Mais o produto da área pela distância D2 ao quadrado, né? A área seria... Antes de a gente continuar, eu tenho que aumentar ali a área do desenho. Vou colocar aqui mais 2.000. Mais a área, que é 250 por 30, vezes o D2 ao quadrado. Quanto que é esse D2 aí? Essa distância aqui, ó, que vai do centroide da área 2 até a linha neutra. Esse aqui é o D2. Como é que a gente pode tirar o valor dele aí? 150 menos y barra menos 15, concorda? É a metade da espessura da mesa aqui, né? A mesa tem 30, metade é 15, né? Se eu pegar 150 descontado o y barra, vou ter essa distância aqui. Descontado de 15 tem o D2, né? Então vai dar 150 menos y barra, que é 102,27, menos 15. Já calculou tudo? Ah, isso aqui, né? Quanto que deu? Então, vamos calcular agora o momento de inércia total aí. Vou pegar a calculadora. Então, começando ali pela inércia da área A1. 30 vezes 150 elevado ao cubo, dividido por 12, mais 30 vezes 150, vezes, abre parênteses, 102 menos 0,27 menos 75, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Isso aí vezes 2, né? Porque a área 3 também tem a mesma inércia. Então, dá 23 milhões, 567 mil, 876. Agora, vamos somar o segundo termo aqui. 250 vezes 30 elevado ao cubo, dividido por 12, mais 250 vezes 30 vezes, abre parênteses, 32,73 elevado ao quadrado. 8.596.000. R$ 896.
0,75. Somando tudo aí, eu tenho a inércia total, né? Soma com 23.567.876,1, resulta 32.164.000. Vamos ver se bateu com a resposta lá. 32.164.000, bateu, né? Trinta e dois, 164.772. 32.164.773 milímetros a quarto. Tá, então vocês viram que a inércia dá um maior trabalho, né? Tivemos que calcular aqui a posição da linha neutra para poder calcular o momento de inércia. Agora vamos voltar para a fórmula aqui, né? Tenho aqui a força cortante, tenho o momento de inércia. Como é que eu defino aqui o momento o momento de área, né? Primeira ordem. Olhando para a figura aqui, ó, a junção fica aqui, né? O prego está aqui, ó. Então essa junção aqui define uma área que está ligada na seção, né? Certo? Essa área aqui vai ser a área linha. Como dos dois lados da vigária é a mesma, né? O fluxo de deslizamento que acontece nessa junção vai ser igual ao que acontece nessa outra junção aqui. Então, se eu calcular para essa junção, automaticamente estou também calculando para esta outra, né? O que, então, vai ser o produto desta área pela distância até a linha neutra. Esta área tem o seu centroide aqui no meio da altura, né? A distância até a linha neutra é a distância y barra linha, que é igual ao D1. Estão vendo que é a mesma distância? O D1 que a gente considerou aqui no momento de inércia é o mesmo y barra linha que a gente vai considerar aqui, ó. Certo? Deste modo, vamos calcular o Q aqui embaixo, que tem mais espaço. O Q vai ser igual a linha vezes y barra linha, né? A linha é 150 por 30, que é 4.500, vezes o y barra linha, que é o 102,27 menos 75, né? Certo? Quanto que dá o quê, então? $4.500 vezes 102,27 menos 75. Bom, 122.715. Confere? Confere, 122.715, né? Então, agora vamos colocar aqui os valores agora, né? O V, 800 newtons, vezes o Q que nós calculamos, 122.715, vezes o S, que é o espaçamento das ligações, que é de 100 milímetros, né? Dividido pelo momento de inércia.
32.164.773. Então, aí vai dar o valor da força de desalinhamento em cada prego, né? 800 vezes 122.715 vezes 100, dividido por 32.164.773. 305,21. Qual é a unidade? Newton, né? Essa é a força de desalinhamento que está atuando em cada prego da ligação. Tensão nos pregos. Tensão de cisalhamento no prego agora. Vai ser a força de cisalhamento dividido pela área da seção do prego. Então, 305,2. Qual que é a área da seção do prego? É a área de uma circunferência, né? Um círculo. O prego tem seção circular com um diâmetro igual a 2 milímetros aqui, ó. Então, seção seria π, R ao quadrado, né? Quanto que é R? É a metade do diâmetro. O diâmetro é 2, né? Então, a tensão no prego dá quanto aí? 305 dividido por π, dividido por 1, que é 1 ao quadrado, que é 1, né? Dá 97,15 megapascais. Vamos ver se eu acertei. 97,08. Que para nós deu 97,15 porque a gente aproximou mais, né? Megapascais. Será que os pregos resistem? Qual que é a tensão admissível do aço usado nos pregos aí? O aço menos resistente que você pode encontrar aí, quanto tem a tensão admissível dele? 200 megapascais, né? Mais ou menos. Então, 97 está atendendo, né? 97 está dentro da tensão admissível do prego.